A paz do Senhor para os irmãos. É uma satisfação muito grande, também uma grande responsabilidade. Tomar a palavra numa igreja como a ADVEC, a igreja conhecida como Igreja da Palavra, é sempre um peso muito grande. Quero agradecer a pessoa do pastor Silas Malafaia, pastor Dilton, agradecer o pastor Ronaldo pela confiança. Eu estou diante de duas gerações em relação à minha pessoa, né? AMP e DMP. A MP é antes de Miguel Pereira e depois de Miguel Pereira. Eu passei vários anos lá em Miguel Pereira, então tem pessoas aqui que são da época que eu fui daqui da ADVEC antes de Miguel Pereira. E existem pessoas que estão depois de Miguel Pereira. Mas eu nunca deixei de ser vinculado ao pastorado da ADVEC. Eu estou aqui há 17 anos. Eu ia fazer uma homenagem ao pastor Ronaldo hoje, porque ele é uma pessoa muito presente da história da minha família, na vida dos meus filhos, em especial, né? Eu ia trazer um DVD, mas acabou que não deu tempo, deu problema na minha impressora na hora de imprimir as coisas para vocês. Um DVD dele de Faraó, né? Natal no Egito, né? Natal no Egito, com os meus filhos participando. Ele sempre apoiou muito, incentivou os meus filhos nas peças teatrais, né? E eu ia fazer uma homenagem a ele como carinho e gratidão também, porque ele fez parte aí da história dos nossos filhos, né? Mas isso, ó, o meu filho mais novo, que vai fazer 26 anos, estava pequenininho nessa época, né? Tem muito tempo, né? Tem muito tempo isso, né? E nós louvamos a Deus pela vida da irmã Ivana, que agora também agregou na participação na história da nossa família, porque o primeiro casamento que a senhora fez, né? O primeiro casamento que a irmã Ivana fez foi o casamento do meu filho mais velho, né? E ela falou, cheia de dedos comigo, no pastor Miguel, não, porque é a primeira vez, falei, pô, imagina os próximos, né? Porque o primeiro já foi desse jeito, desse nível, né? Imagina os próximos, né? Foi uma bênção, né? Então, esse casal faz parte da história da nossa vida em determinados momentos especiais, né? Então, se você não conhecia esse lado teatralesco do pastor Ronaldo, essa especialidade dele, ele já fez muita coisa na parte teatral aqui nesta igreja, né? Não sei como é que está hoje em dia. Bem, então, para aqueles que não me conhecem, né, eu estou aqui na ADVEC há 17 anos, pela misericórdia do Senhor. Antes de ser da ADVEC, fui do Campo de Nova Iguaçu, né, onde eu fui consagrado a pastor e fui recebido pelo pastor José Santos em 2003, né? Então, de lá para cá, nós tivemos algumas atuações, poucas, né, em relação ao Ministério da Assembleia de Deus da Penha, agora a ADVEC. Minha esposa foi acometida de câncer em 2014, né? Meu filho mais velho primeiro teve câncer em 2010, né? Ele enfrentou o câncer e venceu, graças a Deus, né? E aí, 4 anos depois, a minha esposa foi acometida de um câncer mais grave ainda, né? Isso tudo me levou a um entendimento da preocupação com o estado emocional, a qualidade de vida, e acabou fazendo com que a gente fosse passar um tempo, vamos dizer assim, lá em Miguel Pereira, um lugar onde meu pai já morava, meu irmão. E isso foi muito bom para minha esposa. Hoje ela está bem, graças a Deus, né? Tá com saúde, é uma guerreira. Lá em Miguel Pereira, na nossa casa, a gente botou uma plaquinha escrita assim, Casa de Guerreiros, né? Cantinho dos Guerreiros, por conta dessa luta que a gente viveu em um período de um espaço de 4 anos. O meu filho, quando ele lutou contra o câncer, ele tirou a carteira de motorista, graças àquele moço que está ali atrás, ó. Aquele moço ali, ó. Tá vendo aquele moço de boné ali? Fernando, né? Ele abençoou a vida do meu filho naquela ocasião, né? Tem que registrar aqui, né? E nosso espírito de gratidão a gente não pode deixar de lado nunca, nunca esquecer daquilo que as pessoas fizeram por você nas horas mais difíceis que você viveu na sua vida, né? Meu filho tirou carteira, passou para a faculdade, para o Cefet, para engenharia mecatrônica e lutando contra o câncer, fazendo quimioterapia, radioterapia, e Deus o sustentou. E ele dizia, eu não vou morrer, Deus tem propósito na minha vida e eu não vou morrer, né? E logo depois a minha esposa também foi, também outra guerreira, igual o meu filho mais velho, que puxou esse lado dela, né? Eu sou um cara mais problematizador das coisas, né? Então, isso não é bom para quem enfrenta uma doença como o câncer, né? Você precisa ter um estado emocional muito, muito fluido, muito leve, para que você não comprometa seu sistema imunológico. E Deus sustentou a minha esposa,
né? E eu, como marido, fiz a minha parte de estar ao lado dela em todos os momentos. E hoje estamos aqui pela misericórdia do Senhor, né? Pela bondade e misericórdia dele. Estamos aqui de volta. Voltamos para o Rio de Janeiro no ano passado. Ficamos aí um tempinho lá na filial do Meia. E agora a gente veio morar aqui perto da igreja. E aí a gente está aqui de novo com os irmãos aqui na sede. E, mais uma vez, obrigado aí pelo voto de confiança, de nos receber com carinho. Agradeço aos AMPs, aos antes de Miguel Pereira, porque, assim, quando eu voltei, eu me senti como se eu não tivesse saído daqui, porque os irmãos foram tão carinhosos, né, tão receptivos. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos e quero agradecê-los. Bem, em relação à nossa aula, na minha vida pessoal, eu sou da área educacional, né? Sou professor na vida secular. Não estou assim no patamar do professor Ronaldo, não, mas eu sou um cara meio esforçado, né? Eu descobri que ele fez a dissertação de mestrado em gestão do conhecimento e eu criei essa disciplina para ser implantada num colégio no ensino fundamental, gestão do conhecimento. Eu sou um defensor, né, ferrenho do ensino voltado para a coisa prática na vida do aluno. Hoje em dia, com a BNCC, com a LDB, o ensino tomou outros direcionamentos, né? A filosofia da educação hoje está preocupada se aquele ensino ele tem uma aplicabilidade na vida do aluno. Daí você tem o Enem, cujas questões também procuram abordar situações mais ligadas à vida do aluno, do que propriamente aquela antiga resolução de matrizes e funções de X que a gente fazia na escola e não sabia para que servia e a gente nunca usou na vida, né? Então, eu sou árduo defensor da aplicabilidade do conhecimento na nossa vida. E não é diferente quando a gente vai estudar a palavra de Deus. Então você vai perceber que a maneira como, a linha pedagógica que nós vamos utilizar para o estudo do livro de Ageu, que é um livro, apesar dos poucos capítulos, é um livro muito rico, a gente vai tentar trazer ele para uma aplicabilidade hoje na nossa vida, ok? Todos receberam a folhinha? Como eu sou professor, eu tenho que dar folhinha para as pessoas. Todos receberam? Ó, eu vou pedir ajuda ao Edvanei. Tem um desenho também que eu fiz à mão. E eu pedi para tirar cópia para vocês poderem acompanhar, porque na hora que colocar aqui, pode ser que não fique tão visível para vocês. Eu quero dizer para os estudantes da Escola Bereana e quem está vendo a gente na internet, que eu vou fazer uma aula hoje com alguns focos que eu não vou utilizar na escola de domingo, ok? Eu venho assistindo a Escola Bereana, né? A partir do momento que o pastor Ronaldo me chamou, eu me senti na obrigação de estar aqui com os irmãos, fazendo parte. Eu gosto de estar no contexto, né? E eu ouvi muito falar de pessoas aqui que são influenciadoras, pessoas que estão exercendo a parte de ensino dentro da igreja e passando a exercitar a influência na vida das pessoas de uma forma muito significativa. Então, estou falando para um público em que as pessoas estão buscando aprofundamento e querem subsídios para poder aplicar na sua vida e transmitir para outras pessoas com quem elas vão conviver. Então, existem determinados aspectos da palavra que, às vezes, você levando para um público mais aberto, às vezes você pode causar mais dúvidas do que dar soluções ou esclarecimentos. Então, existem alguns aspectos que, como aqui eu entendo que há um grupo mais, vamos dizer assim, seleto, né, com mais habilidades em relação à Bíblia, eu vou abordar aqui para agregar na vida de vocês e, nesse papel de influenciadores, poder levar adiante algo que Deus colocou no meu coração para compartilhar com vocês. Tá certo? Então, tem dois aspectos que eu vou trabalhar aqui, que eu não vou trabalhar no domingo, mas apenas levando em conta esse aspecto de que vocês representam aqui, de estar investindo seu tempo para aprofundar a palavra, para serem influenciadores, como foi dito aqui em outras aulas. Bem, eu quero começar também falando o seguinte: quem se lembra qual foi a última frase que esse moço disse na aula passada? Quem se lembra? Quem se lembra a última frase que esse moço falou ali, ó? Qual foi a última frase que ele falou na aula dele semana passada? É porque, assim, se você observar bem, essas últimas lições, elas estão muito linkadas. Lá é o grande dia do Senhor, aqui a gente fala o tempo de reconstruir, o tempo de edificar a casa, né? Aí depois você vai vir o Apocalipse no Velho Testamento, e depois a revelação de Cristo lá no final, né? Das profecias finais da Bíblia, né? Então você veja que é uma construção didática que o Espírito Santo fez na organização
dos livros dos profetas menores. Ele terminou a lição dizendo a seguinte coisa: é preciso viver a sua vida em ascendência. Nem ele lembra. Lembra? É preciso viver sua vida em ascendência. Então, quando ele fala lá atrás sobre o alerta, sobre as profecias, né, do que nos antecedeu, ele vai falar do grande dia do Senhor, e ele diz, é preciso que vivamos em ascendência. E hoje, quando a gente for falar sobre o tempo de reconstruir o templo do Senhor, a gente vai falar da construção dessa ascendência, para que a gente possa culminar no advento maior que a igreja aguarda, que é a volta de Cristo para buscar a sua igreja aqui na terra. Né? Então vamos lá. Partindo desse link com a aula que o Edvanei deu, né, muito preciosamente na última aula, eu coloquei aí para vocês. Passa para mim, Edvanei. Ah, não, eu tenho aqui o. Está aqui, obrigado. Eu coloquei aqui uma introdução para dar alguns fundamentos básicos para a linha pedagógica que eu adotei para compartilhar com os irmãos algo que Deus colocou no meu coração. Aquilo que você prega da palavra de Deus, você precisa estar fundamentado e contextualizado. Nosso pastor nos ensina que falta de contexto é pretexto para heresia. Né? Então, o primeiro elemento que eu gostaria de lançar como fundamento, para você depois, lá na frente, quando eu falar certas coisas, você poder linkar, é que os fatos do Velho Testamento são figuras daquilo que havia de ser revelado em Cristo Jesus. Então, primeira coisa, guarde isso. Elementos do Velho Testamento são usados como figura daquilo que havia de ser revelado em Cristo Jesus. E você tem Paulo lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículos 6 e 11, quando ele vai fazer uma referência, algumas coisas eu vou falar de forma resumida. Esse material está já lá no Tesouro, já foi colocado, vocês podem baixar PowerPoint, podem baixar o texto em Word, podem baixar o desenho que vocês receberam, já está tudo lá. Eu conferi tudo antes de vir para a aula, ok? Então, algumas coisas eu vou dar uma pincelada, porque o grande desafio do professor da escola dominical é uma coisa chamada tempo. Né? E aí a gente precisa administrar de uma forma que a gente chegue no foco principal daquilo que a gente recebeu de Deus para transmitir para a casa do Senhor. Porque dar aula na escola bíblica dominical não é como dar aula na escola que eu trabalho. Existe um agente responsável por esse acontecimento chamado Espírito Santo. Ele tem todo o interesse no que está acontecendo aqui. E nós aqui somos apenas ferramentas desse instrumento, desse agente que é o Espírito Santo de Deus. A gente não pode esquecer disso. Né? E outra coisa que a gente não pode esquecer é que nós estamos numa guerra. Nós estamos numa guerra. A gente comentava sobre isso na semana passada. O menino da filmagem, como é que é o nome dele, que está da Marco Aurélio? Ivan. Nós falávamos sobre isso na semana passada, depois da aula, que por nós estarmos numa guerra, às vezes a gente não pode se prender tanto a certos detalhes. A gente tem que ir para o foco, para aquilo que interessa de fato, porque na guerra não há tempo de conjecturas, você tem que tomar decisões, tomar medidas e ações, porque o inimigo está agindo ao seu redor. Ok? Então vamos lá. Estas coisas foram feitas em figura, disse Paulo, em 1 Coríntios, no capítulo 10, versículo 6. Antes dele dizer isso, ele vai remeter na sua carta a leitura dos fatos que aconteceram no deserto com Moisés. Né? Ora, tudo isso lhe sobreveio como figuras e estão escritas para aviso nosso, para que já são chegados os fins dos séculos. Outra representação do Velho Testamento como figura foi feita pelo próprio Jesus. Jesus diz lá em Mateus capítulo 24, 37, como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Ou seja, você tem Paulo colocando elementos do Velho Testamento como figura daquilo que há de se manifestar na nova aliança, e você tem o próprio Jesus trazendo elementos do Velho Testamento como figura daquilo que havia de ser revelado através da sua vinda a este mundo. Segundo fundamento da nossa aula, Jesus é a maior revelação do plano de Deus para a humanidade. Vou repetir, Jesus é a maior revelação do plano de Deus para a humanidade. Uma frase que a gente usou também numa conversa em outras aulas, no final, é: a Bíblia existe por causa de Jesus. Jesus não existe por causa da Bíblia.
A Bíblia existe por causa de Jesus. Alguns pregadores que têm uma capacidade mental melhor que a minha, muitas vezes fazem aquela leitura, né? Jesus em Gênesis é isso, em Êxodo, Levítico, né? Vai falando Jesus presente na Bíblia. Eu não consigo, eu nunca consegui decorar, falar sobre dessa forma. Mas eu sei uma coisa, que Jesus é o tema central da Bíblia. E tudo foi feito por Ele, para Ele, e é nele que se conclui todas as coisas. E Ele vai dizer, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, senão por mim. Ele não disse que vai ao Pai, que vem ao Pai, porque Ele está no Pai, né? Então, você vendo lá em João no capítulo 1, versículo 1, você vai dizer que no princípio era o verbo. O verbo ali é palavra. No princípio era o verbo. E o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. E o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ou seja, por que João começa chamando Jesus de verbo, de palavra? Porque Jesus, ele é a revelação viva do projeto de Deus para a humanidade. Nós vamos falar sobre isso já já, de maneira mais esclarecedora, com o desenho que você tem na mão, né? Olha o que Paulo diz em Romanos, capítulo 16, versículo 25 e 26. Paulo vai dizer que havia mistério que desde os tempos eternos estavam ocultos, mas que depois vieram ser manifestados e foram notificados pelas escrituras dos profetas. De quem que Paulo está falando? De Jesus. Aquilo que estava como mistério desde os tempos ocultos, porque com o pecado de Adão houve uma ruptura naquilo que estava projetado por Deus. E houve uma interrupção daquilo que Deus tinha planejado com a criação do homem. E isso vai ser retomado quando Jesus vem à terra. E por isso o escritor aos Hebreus chama Jesus de segundo Adão. Porque ali há uma retomada daquilo que ficou lá atrás. Acho que eu fiz alguma besteira aqui. Me ajuda aqui, Edvanei. Aquele versículo que o pastor Silas gosta muito de citar, Hebreus capítulo 1, versículo 1. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou nesses últimos dias pelo Filho. Então, o segundo fundamento da nossa aula hoje é que Jesus é a maior revelação do plano de Deus para nós. Fica tranquilo que depois você vai entender porque eu estou falando tudo isso até chegar em Ageu. Pode deixar que eu vou chegar lá. Alguns fundamentos básicos. Número 3. Evitemos distorções. Quem esteve aqui no culto da palavra terça-feira? E não quero denunciar ninguém não, é só porque eu quero fazer um link. Ó, quem veio no culto da palavra terça-feira, viu o pastor Bruno pregando sobre templo enquanto lugar de reunião e comunhão da igreja, para alcançar seus objetivos. Quando a gente vai falar sobre templo hoje, a gente não vai falar só nesse aspecto. A gente vai falar de templo como representação da relação do homem com Deus. São dois conceitos diferentes. Porque o pastor Bruno, inclusive, fez muita ênfase de muitas vezes as pessoas usarem a ideia de que nós fomos templos do Espírito Santo para justificar e não virem para a igreja. Né? Uma coisa é o templo, você, a habitação de Deus, como representação da relação do homem com Deus. Outra coisa é o templo, lugar de reunião e comunhão da igreja, olha aqui, para alcançar seus objetivos. Se não existir isso aqui, ó, a igreja não exercita o seu propósito. A gente vai falar também desse aspecto do templo também. Então, isso é um fundamento importante para nós. Por quê? Não é que aconteça na ADVEC. Na ADVEC não tem. Mas pode ser que na internet haja alguém que possa querer pegar alguma coisa que o pastor Misael vai falar e criar uma distorção e gerar uma defesa de que a gente não precisa mais do templo, né? E aí eu vou abrir um espaço para falar com vocês. Edvanei, coloca para mim. Porque existem algumas pessoas que eu chamo de tecnocratas teológicos. Isso é um perigo muito grande, mas aqui não tem tecnocracia teológica, né? O que é a tecnocracia teológica? Isso não está em fonte nenhuma, são coisas que o professor Misael estuda, ora, né, pesquisa, se entrega aos pés do Senhor e pede orientação a Deus sobre as coisas, né?
O que é o tecnocrata da teologia? Suas principais características são, número 1, não possuem visão da multiforme sabedoria de Deus, conforme Efésios 3:10. E nem da multiforme graça de Deus, conforme 1 Pedro 4:10. 2, colocam a Bíblia literal acima de Cristo. 3, tiram a verdade do contexto maior, que é Cristo, transformam para manipularem e sofismarem. Tem um vídeo do pastor Silas, deixa eu fazer aqui um merchan para o pastor Silas, em que ele explica sobre sofisma, recente, esse vídeo dele. Então, se você quiser depois acessar lá na internet, o pastor Silas, ele fala sobre sofisma. Ao tirarem do contexto maior, que é Cristo, transformam-na em heresia. Pelo poder da sabedoria humana, transformam heresia e sofismas em verdade, usando a própria Bíblia. Depois, na sua casa, você leia as referências que estão ali. São parentes de sangue dos escribas e fariseus. E são também profetas do anticristo. Jesus é a maior revelação do plano de Deus. O maior contexto de validação daquilo que você prega, daquilo que você fala, daquilo que você ensina na igreja, tem que ter Jesus atrás. Se não tiver Jesus atrás, tem alguma coisa errada. Às vezes Deus nos fala, não porque a gente está praticando, às vezes é para você não praticar. Entenderam? Às vezes Deus nos alerta, eu posso não me considerar um tecnocrata teológico, mas eu posso ter um momento de tecnocracia teológica. Então Deus está me alertando para eu ter cuidado. Cristo tem que estar no centro. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Olhando para o autor e consumador da nossa fé, que é quem? Jesus. Por isso que o termo é anticristo. Você já parou para observar? Estude as diferentes religiões e seitas que existem no mundo. Qual é o principal foco das seitas e outras religiões? Anular a pessoa de Jesus. É o principal foco. O principal foco é anular, diminuir, relativizar a figura de Jesus. A todo instante saem publicações que tentam desmoralizar a figura de Jesus. Tentam até, às vezes, colocar Jesus até no ambiente gay, né? Que Jesus era amante de João. Né? A gente está chegando nesse nível, nesse patamar. É a filosofia, é a doutrina do anticristo, que João já dizia que já estava lá, o espírito do anticristo. Vamos seguir. Usaremos duas ideias norteadoras para a aplicabilidade da lição. A partir do título da lição, reconstruir o templo. A partir da expressão de Ageu, edificar a casa. Então, nós vamos seguir duas linhas pedagógicas. Uma, da reconstruir o templo, pegando o título da lição. E a outra, como Ageu vai falar no capítulo 1, versículo 8, de edificar a casa. Eu queria que você pegasse a figura que está na sua mão. A figura que está na sua mão. A figura que está na sua mão. Tem mais cópias que foram trazidas. Se alguém... Já distribuiu todas, Edivanei? Aqui, ó, pastor Gilson não recebeu. Obrigado pela ajuda. Coloca para mim, Edivanei, aqui no quadro. Coloca aqui no quadro para mim o desenho, por favor. Vamos lá. Quem é o nosso fundamento maior? Cristo. Qual é o contexto maior da revelação do plano de Deus para a humanidade? Cristo. Jesus veio só morrer pelos meus pecados? Não. Jesus não veio só para morrer na cruz. Jesus veio para morrer na cruz, mas veio para revelar o plano de Deus para nossas vidas. Aquilo que estava oculto, que estava lá, escondido. A vida de Jesus. Por que Jesus só começou o seu ministério aos 30 anos de idade? Por quê? Porque ele precisava viver toda a trajetória de um homem aqui na terra. Ele precisava ser experimentado em todo o trabalho, em todas as situações da vida. Ele precisava cumprir todas as leis. Ele precisava revelar como seria a história do homem se Adão não tivesse pecado. E a vida de Jesus era uma vida exemplar? Era.
Como é que o senhor sabe disso? Porque a Bíblia diz que as pessoas admiravam de Jesus, diferente dos escribas e fariseus, porque Jesus tinha autoridade. Sabe o que quer dizer, nesse contexto, que Jesus tinha autoridade? É porque Jesus era coerente com aquilo que ele pregava. As pessoas conheciam, esse não é o filho de José? Ele não é o filho do carpinteiro? Jesus era uma pessoa conhecida, ele tinha uma história social. E quando ele abria a boca, as pessoas olhavam para ele e respeitavam. Por quê? Porque a vida dele era uma vida digna de respeito e de honra. Vamos lá. Qual era o plano original que Jesus veio revelar para nós? Tem gente assim, pastor Misael, onde o senhor vai chegar com esse negócio? Calma, rapaz, calma. Fica na dispensação do Espírito Santo. Presta atenção. Olha só. Plano original de Deus. Dimensão espiritual, dimensão humana. Aqui você tem um equilíbrio entre a dimensão espiritual e a dimensão humana. Lugar da visitação divina, chamado Jardim do Éden. Deus chama de Jardim do Éden aquilo onde se estabelecia um equilíbrio entre a dimensão humana e a dimensão espiritual. Não havia ruptura. Como é que o senhor pode afirmar isso? Porque quando o homem peca, aí Deus diz, se você pecar, se comer do fruto, você vai morrer. O homem morreu? Morreu. Morreu para quê? Para essa dimensão aqui de cima. Lá no templo lá no tabernáculo deserto, no templo, seja de Salomão, seja no templo de Jesus, o que tinha entre o lugar santo e o lugar santo dos santos? O que tinha? Um véu. Esse véu representava a ruptura entre a dimensão humana e a dimensão espiritual. O que Deus planejava para Adão? Que Adão entrasse num processo de aperfeiçoamento, depois ele pudesse receber a presença do Espírito Santo, ele continuasse no processo de aperfeiçoamento e chegar à plenitude de Deus. E o que é chegar à plenitude de Deus? Está escrito aí, amar como Deus amaria. Quando Adão chegasse nesse patamar, ele alcançaria a plenitude da dimensão espiritual. Pastor Misael, onde é que tem isso na Bíblia? Jesus. Jesus é a palavra. Levanta um pouquinho para mim, Edivani. Levanta, vai. Como é que você pode pensar que Deus queria fazer isso com Adão? Quando você olha para Jesus. Jesus não é o segundo Adão? Levanta. Jesus nasce gerado por quem? Pelo Espírito Santo. Jesus nasce em equilíbrio entre a dimensão humana e a dimensão espiritual. Jesus não recebe a herança de Adão. Jesus tinha vida social, era experimentado no trabalho, ele cumpriu a lei e em tudo foi provado. Ou seja, ele passou por um processo de luta e enfrentamento do mundo. E ele vai dizer, tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Foi batizado. Ao ser batizado, o que ele recebe como auxiliador dele? O Espírito Santo. Ele começa o seu ministério, busca o Pai constantemente, tornou-se dependente da ação do Espírito Santo e vai ao ápice da identificação com Deus, que é a cruz. O ápice do aperfeiçoamento, do aperfeiçoamento espiritual. Amar como Deus amaria. Ele diz antes de passar por esse processo, ninguém tem maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. E ele diz, ameis uns aos outros como eu vos amei. Qual é o parâmetro de medida para a igreja? Qual é o parâmetro de alvo da igreja? Jesus. Volta aqui em cima agora, aqui no meio. Volta para cá um pouquinho. Mas, o que Jesus veio revelar aqui, para a gente saber o que Deus tinha lá, não aconteceu. Por quê? Porque o homem pecou. Porque Adão pecou. Aí você tem o Éden, equilíbrio entre a dimensão humana e espiritual, lugar da visitação de Deus, faltou aqui. Aí você tem a queda de Adão. Depois da queda de Adão, você tem os sacrifícios, a instituição dos sacrifícios.
o tempo dos especiais, né? Você tem Elias, Eliseu, Moisés, Abraão, são especiais. Deus já não se relaciona com a humanidade da mesma forma, Deus tem especiais. Deus se manifestava para Moisés como não se manifestava para ninguém mais. Aqui começam as tipologias do Novo Testamento, daquilo que seria revelado em Jesus. Tabernáculo do deserto, manifestação esporádica da presença de Deus. Templo dos especiais. Templo de Salomão, manifestação esporádica de Deus. Templo de especiais. Outros templos que se seguiram, inclusive onde Jesus foi apresentado, manifestação esporádica, templos dos especiais. Mas tudo isso é tipologia da relação entre Deus e o homem. O pátio do tabernáculo ou do templo é o nosso corpo. O lugar santo é a nossa alma. E o lugar santo dos santos é o nosso espírito. Por isso aquele conceito inicial de templo que revela a relação entre Deus e o homem, que é diferente do templo de reunião da igreja. Jesus se manifesta. A cruz de Cristo. Quando Cristo morre, a reconstrução do templo. Quando Jesus morre, acontece a reconstrução do templo. Porque a gente vai falar mais adiante que Deus nos fez templo do Espírito Santo. Como que esse templo foi construído? Pela cruz de Jesus. A cruz de Jesus tornou isso possível. Quando Jesus morre, ele traz de volta a presença do Espírito Santo, edifica a sua igreja, e depois da reconstrução do templo, ou seja, de nos fazer templo do Espírito Santo, começa o tempo da edificação da casa e do aperfeiçoamento espiritual. Sabe aquele aperfeiçoamento que foi perdido por Adão? Sabe o aperfeiçoamento que Jesus viveu ele enquanto homem? Ele começa a partir do processo da inauguração da igreja na terra, pela manifestação do Espírito Santo. Onde é que nós estamos? Pessoas de influência e pessoas formadoras de opinião e instrumentos de edificação da igreja. Nós estamos nesse processo aqui, ó. Nós estamos nesse processo de edificação da casa. Aqui está a igreja. Aí Paulo vai falar até que sejais cheios de quê? De toda a plenitude de Deus. Efésios capítulo 3. Amar como Deus amaria. Novo mandamento. Ameis uns aos outros como eu vos amei. Ápice do evangelho de Cristo na sua vida. Condição para se chegar à plenitude da dimensão espiritual e você fazer parte daqueles que vão morar no céu com Cristo para sempre. Esse é o plano de Deus. Vamos seguir. Você vai entender por que a gente passou isso aqui. Vamos lá, estamos fundamentando. Coloca de volta para mim, por favor. Bem, tempo de reconstruir o templo e edificar a casa. Pensa comigo uma coisa. Quando uma pessoa está para se casar, ou ela constrói uma casa, ou ela compra uma casa, ou ela aluga uma casa. Mas quando como é que é o nome do condomínio aqui da Penha? Vivendas da Penha, Nova Penha, estava em construção. Ali tinha casas ou tinha unidades residenciais? Quando ele estava em construção? Unidades residenciais. Quando as pessoas compraram a unidade e foram morar, passou a ser a casa do seu João, a casa da Maria, a casa do José, a casa do Fernando. Então guarde isso. Primeiro você constrói, já é uma casa ou um lar? Não. Quando a pessoa casa e entra na construção, aí começa a edificação da casa. Quando Jesus morre na cruz, ele reconstrói o templo para a habitação plena do Espírito Santo na nossa vida. Mas a partir daí, começa a edificação da casa. Por isso que a gente vai trabalhar com as duas ideias, da reconstrução do templo e da edificação da casa.
Antes de seguir, vamos nos direcionar ao texto áureo da nossa lição bíblica. O texto áureo diz assim: a glória desta última casa será maior que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Casa aqui está aplicada no mesmo sentido de templo, porque Ageu está falando da reconstrução do templo. Agora, qual é o primeiro templo quando a gente diz que a glória da segunda casa ou da última casa será maior que a da primeira? Qual é o primeiro templo? Dependendo da linha pedagógica que você seguir, você pode chegar a uma determinada conclusão. A linha pedagógica que eu estou tentando construir com você, eu já apresentei para você. Nessa linha pedagógica, em que Jesus é a maior revelação, que ele é o fundamento do plano de Deus para nossas vidas, passando para a ideia de que templo como relacionamento com Deus e templo, reunião da igreja, são coisas distintas, a gente vai trabalhar com a seguinte ideia. Olha Jesus conversando com a mulher samaritana. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem e agora é, que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores o adorem em espírito e em verdade. O diálogo entre Jesus e a mulher samaritana é templo de reunião da igreja ou é templo que representa a relação do homem com Deus? É templo que expressa a relação do homem com Deus. Jesus nos revela que o objetivo principal, o projeto de Deus para o templo, nunca foi um edifício feitas pelas mãos dos homens. Não é o pastor Misael que está dizendo, não. E nem estou desmerecendo o templo da igreja, por favor. Não é isso que eu estou falando. Por isso que eu lancei aqueles fundamentos antes, para ninguém criar distorções e ninguém ser tentado pela tecnocracia teológica, né? Então, nunca foi o objetivo principal. No céu vai ter igreja? Não, mas vai ter você lá, não vai? Você vai estar lá. A igreja é uma ferramenta, um agente de Deus, a gente vai falar mais adiante sobre isso, enquanto a gente está aqui nessa terra. Lá haverá o tabernáculo de Deus, estabelecido eternamente, a casa do Senhor para sempre, nós habitaremos com Ele. Né? Sigamos. Então, qual é o primeiro templo? No tabernáculo, no deserto, no templo de Salomão, ou no templo do templo de Jesus, a manifestação, a presença de Deus era esporádica, eventual ou permanente? Era esporádica. Quando Jesus veio ao mundo, ele foi morar no templo ou visitou esporadicamente ou eventualmente? Esporadicamente ou eventualmente. Nós não estamos falando de templo de reunião da igreja de Cristo. Nós estamos falando de templo como símbolo da relação entre o homem e Deus. Amém? Amém? Para não criar confusão, né? Para não dizer que o pastor Misael disse que Jesus não ficava no templo, não morava no templo, então eu também não preciso ir para o templo. Não, não é isso que eu estou falando. Não é isso. Então, qual é o primeiro templo? Gênesis 3:8. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. Deus não habitava em Adão. Deus não habitava em Eva. Ele os visitava no jardim na viração do dia, diz a Bíblia. E a situação piorou com o pecado de Adão e Eva. Quando eles pecaram, o que aconteceu com eles? Eles foram expulsos do jardim do Éden. Aí vem Romanos capítulo 5:12 e vai dizer que por causa do pecado do homem, o pecado passou a todos, e por isso todos morrem. A morte passou a todos. E aí Romanos 3:23 vai dizer que todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Templo enquanto relação entre o homem e Deus. Aí, seja no tabernáculo do deserto, no templo de Salomão, ou no templo do templo de Jesus, havia um véu que separava o santo dos santos, ou o lugar santíssimo. Então, o primeiro templo é o templo da geração adâmica. Do primeiro Adão. Nós estamos falando de relação entre o homem e Deus. Qual é o segundo templo, ou a última casa, do ponto de vista da relação entre o homem e Deus? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16 diz: não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Como o segundo templo foi construído? Se você ler 1 Coríntios capítulo 6, 19 a 20, você vai ver que foi feito com um bom preço,
a cruz e o sangue de Jesus. Ou seja, a relação de Deus com o homem foi restituída, restabelecida, mediante a morte de Jesus. O que aconteceu com o véu que isolava o Santo dos Santos e que tornava a manifestação da glória de Deus esporádica e privilégio de poucos, quando Jesus morre na cruz? O que aconteceu com o véu? Ele se rasgou. Representação de que dali por diante uma nova relação entre Deus e o homem se estabelecia. A glória da segunda casa será maior que a da primeira. A glória da última casa será maior que a da primeira. Primeiro templo em comparação com o segundo templo, ou com o último templo. No jardim do Éden, Deus passeava pela viração do dia. No tabernáculo, no deserto, no templo de Salomão, no templo de Jesus, manifestações esporádicas da glória de Deus. Até Jesus visitou o templo eventualmente. Mas pela cruz e pelo sangue, no segundo templo, Deus veio morar. O segundo templo é o templo da geração de Cristo, o segundo Adão. A glória da segunda casa, estabelecida por Jesus, é maior do que a glória da primeira casa, que foi fruto da geração adâmica. Divisão do templo e divisão do nosso ser. O pátio ou o átrio do templo representa o nosso corpo. O lugar santo representa a nossa alma. O santo dos santos, o espírito. Retomando a metáfora do homem e da mulher que se casam. Quando você vai se casar, antes de você entrar na casa edificada, ela é apenas um edifício edificado. Quando você passa a morar, passa a ser uma casa. E Jesus faz referência a essa casa? Faz. Diversas vezes. A obra de Jesus na cruz, a partir da cruz, ela não foi concluída em nós somente na cruz. A cruz é só o começo. O começo, sabe aquela trajetória que eu mostrei sobre o aperfeiçoamento até chegar à plenitude da dimensão espiritual? É o começo da edificação da casa. Edificação que foi interrompida com as quedas de Adão e Eva. Palavras de Jesus. Aquele que ouve as minhas palavras e as pratica, assemelhar-lhe-ei ao homem que edificou a sua casa. Apocalipse capítulo 3, versículo 20, ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta e ouvir a minha voz, e abrir a porta, eu entrarei em sua casa. Cearei com ele e ele comigo. Quando Jesus dá as últimas orientações para os seus discípulos, João 14,16, ele diz que ele vai, mas ele voltará, ele enviará um outro Consolador. Significa que a obra não se consumou só na cruz, há uma continuidade, há um projeto a ser construído, há uma casa a ser edificada, há um desenvolvimento espiritual a ser trabalhado. E a igreja vai surgir, eu vou falar mais à frente, justamente como ferramenta e instrumento dessa edificação dessa casa. Jesus vai dizer para os apóstolos, em Lucas 24, 49, em Atos 1, 4 e 8, para que eles fiquem onde? Em Jerusalém, até que do alto eles fossem revestidos de poder. Ou seja, há uma continuação após a cruz. Jesus restabelece a relação entre o homem e Deus, e o Espírito Santo vem para a edificação da casa, ou seja, para aperfeiçoamento deste homem, que agora, através do perdão dos seus pecados, segundo Paulo, Efésios capítulo 2, vai colocar o homem assentado nos lugares celestiais com Cristo Jesus. Paulo não está falando de céu, Paulo está falando de recolocação de você, de mim, de nós, no âmbito da dimensão espiritual. Num processo de aperfeiçoamento que foi perdido por Adão e Jesus veio restabelecer. Pastor, sim. Você me permite uma pergunta? Sim, pastor? Na verdade, sim, eu estou confuso de verdade. Uhum. Assim, o senhor está colocando que esse primeiro templo, sim, numa leitura até simbólica, metafórica, sim. Né? Assim, sim. Abstrata, e aí na abstração eu sou um pouco devagar, né? Aquela fase inicial do aluno. Não, mas é importante porque a sua dúvida pode ser a dúvida de outros assim, que não têm coragem de se manifestar. O senhor colocou que essa primeira casa tem a ver mais com um aspecto adâmico. Isso. No período
edêmico, assim, adâmico. Isso. E a segunda casa, a segunda casa agora é relacionada à pessoa de Jesus. Isso. Aqui no texto bíblico de Ageu, né, aqui na verdade o profeta indaga os seus interlocutores sobre isso. Ele diz assim, Ageu 2, versículo 3. Quem há entre vós que, tendo ficado, viu esta casa na primeira glória? Está perguntando quem dali viu a primeira casa. Seria quem daí viu a casa lá de Adão? Seria isso? Não, aí ele fala atenção. assim... Vamos lá, dois fundamentos que eu dei, pastor Gilson. Só concluir aqui, pastor. Aí segundo ele depois continua. E como a vedes agora, não é esta como nada em vossos olhos, comparada com aquela... Ele está fazendo uma comparação da casa atual em que eles estavam construindo com a primeira casa. Essa primeira casa aqui não seria a casa de Salomão e não a casa de nada a ver com Adão, aí, essa coisa toda? É porque o senhor não levou em consideração alguns fundamentos que eu dei. Primeiro, as coisas do Velho Testamento são dadas como figura. Segundo, quando Ageu escreve, Jesus já tinha se manifestado? Ainda não. O povo de Israel poderia ter referências que seriam reveladas e que estavam ocultas. Nesse texto aqui, esse texto aqui é simbólico ou é literal? Essa é a minha pergunta, literal, né? É literal. Então, é uma leitura literal. E que você não pode trazer... O povo de Israel não tinha o contexto de Cristo. O Senhor tem. Uma coisa é, quando eu leio um texto, quanto mais informação eu tenho sobre o assunto que eu estou lendo, mais percepção eu tenho do que está sendo dito. Eu não consegui entender como o senhor fez esse link, apesar da exposição inicial, da sombra dos bens futuros, a leitura simbólica e tal, desse texto aqui com a questão lá do primeiro tempo de Adão, enfim, não consegui entender essa relação. Eu só acho que a sua fundamentação, para tanto, no meu conceito, não foi suficiente para fazer-me entender esse sentido. É aquilo que eu falei, a gente tem que ter cuidado de não se prender ao literalismo, né? Porque aquilo que estava oculto desde a eternidade só veio se manifestar e se revelar através de Cristo. Paulo vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Mas Deus nos revelou pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então, a percepção de que o templo... Não é uma coisa... Fala, pastor Ronaldo. Deixa eu explicar. É aquilo que eu falei para os irmãos. Para se falar do tema em questão de Ageu, depende da linha pedagógica que você quer estudar. Se você quiser usar uma linha histórica, né, das diferentes construções do templo, de Salomão, depois das destruições que aconteceram, a reconstrução. Se você quiser fazer uma leitura por essa linha, você vai chegar ao entendimento a partir de uma linha histórica. Mas quando você traz isso para o contexto de Cristo, e que Cristo, ao vir ao mundo, ele traz um novo discernimento até para o que estava outrora, aí você começa a entender as figuras que aquilo que, mesmo tão concreto para o povo de Israel, mas para nós, na verdade, são simbolismos. Que você só é capaz de ter a percepção quando você associa isso a Cristo. Se você não associar a Cristo, você não vai conseguir ter essa leitura. Foi aquilo que eu falei lá no início. Ok? Fala, meu amado. Pedir um favor, senhor. Se daria para o senhor voltar só um pouquinho naquela situação que o senhor estava no slide anterior. Fala. Você coloca átrio como corpo, lá. Isso que o senhor está demonstrando aqui, eu posso entender como uma tipologia ou como simples metáfora para... Uma tipologia do templo em relação à sua estrutura hoje como templo do Espírito Santo. Entendeu? É uma tipologia. Alguém mais quer perguntar alguma coisa em cima do que o pastor Gilson falou? Alguma dúvida? Na verdade, pastor Misael, eu estou acompanhando aqui, estou bebendo. Na verdade, eu recebi esse estudo antes de todo mundo, então eu já tinha entendido a sua colocação. Mas talvez seja importante realmente se deter, num primeiro momento, a especificar a profecia de Ageu e dizer que ela se referia a um templo físico. Isso. Quando depois Jesus vai dizer o seguinte, olha... talvez uma chave disso seja Jesus dizendo, olha, que ele
derrubaria esse templo e reedificaria. Então, em 3 dias. A ideia diz o seguinte, nós vamos falar agora, vamos parar agora aqui com Ageu, e agora eu vou falar sobre o templo que é Cristo, sobre o templo que somos nós. Isso, que aí deixa clara essa divisão. Porque eu entendi o que Jesus falou. Os degraus, né, de certa forma, desfeitos, e o Senhor já quer nos levar. Na verdade, assim, pensando de novo como professor, né? Aquela fase do concreto, do palpável, né? Dos meninos, que aos poucos vai crescendo até chegar a capacidade de abstração. E essa primeira fase da aprendizagem, na minha leitura, não ficou clara, de sorte que acredito que isso se torna um fator que dificulta a compreensão da sua abordagem. Basicamente seria isso. Se der um corte mesmo na questão, até aqui, nós estamos falando em termos físico. A profecia de Ageu referente àquele tempo. Agora vamos falar que Jesus, numa outra dimensão. Aí, trocando em miúdo. Se perguntar a alguém aqui sobre Ageu, acho que ninguém sabe falar. O próprio Ageu vai falar que o templo se tornou grande por conta da entrada de Jesus nele. O Ageu vai falar isso. Ah lá, o irmão Gilson quer falar. Não, eu estou falando que o templo que, quando Ageu fala aqui, né, e o comentarista da lição fala, que ele estava se dirigindo literalmente sobre o templo físico construído, e que esse templo só vai ter importância a partir da entrada de Jesus naquele templo, mas ele não está falando do templo, templo, como o senhor falou, como igreja, como local de manifestação de fé, né? Sim, sim. O que acontece é o seguinte, a gente tem um fator chamado tempo para dar a aula. A minha preocupação é, o que o irmão vai fazer quando sair daqui com certas informações de cunho histórico-teológico na vida prática dele, em relação ao estudo que ele está fazendo do livro de Ageu, né? O que a gente está elencando aqui como elemento para uma aula que é restrita em 1 hora é aquilo que teria mais significado para a vida dos irmãos no exercício da sua fé do que determinadas informações que não cabem. Se a gente tivesse 3 horas de aula, 4 horas de aula, a gente talvez pudesse fazer toda essa... Eu me esforcei para poder dar alguns embasamentos para aquilo que eu ia falar. Por isso, existe uma linha de raciocínio que precisa ser construída previamente, para que possa se entender. Entendeu? Se eu fosse começar pela linha de raciocínio que o pastor Gilson está falando que é legítima, a gente não chegaria ao ponto que a gente está chegando, né? Porque a gente teria muitas demandas pedagógicas e de informações a dar e a gente não falaria daquilo que é o essencial para a sua vida espiritual, né? E é isso que eu falei. Como eu milito na área da gestão do conhecimento, a minha preocupação é dar ênfase naquilo que tem significado para o meu aluno na sua vida prática, né? Então, vamos lá. O pastor Misael falou no começo que o senhor vai chegar lá. Eu como aluno, estou aqui esperando exatamente isso. O senhor prometeu, eu vou... Vamos lá. Bem, quando Ageu faz a menção da construção do templo, ele usa a expressão edificação da casa, né? E aí, o título da lição remete à ideia da reconstrução do templo. Então, eu quis pegar as 2 linhas de reconstrução do templo e de edificação da casa trazida pelo profeta Ageu e trazer para o contexto do Novo Testamento, de Cristo, para a edificação da vida espiritual de vocês, para a aplicabilidade na vida espiritual de vocês daquilo que está como figura retratado no Velho Testamento, né? Então, tempo de edificar a casa. Quem são os agentes de edificação da casa? Primeira ação, comunhão e santificação, né? Hebreus capítulo 12, versículo 14, vai dizer, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus, né? Ação número 2, a busca do conhecimento de Deus e de sua vontade pela sua palavra. Sem a comunhão, sem a santificação, sem a palavra, você não vai edificar a casa de Cristo dentro do seu ser. A terceira ação é a oração. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7, vai dizer que você não deve estar inquieto por coisa alguma. Ante as vossas petições devem ser conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. E 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17, vai dizer que nós devemos orar sem cessar. Então, o processo de edificação da casa, que
Lá para Ageu era uma construção física, era uma construção, né, de um ambiente, de um espaço onde o povo se reunia para adorar a Deus. Para nós aqui hoje, a edificação dessa casa é a edificação da obra de Cristo no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma. É isso que eu quero trazer para você nesta noite, né? E essas ações, lá, para que eles pudessem edificar o templo, precisava de pedra, precisava de argamassa, precisava de coluna, precisava de madeira. Para a edificação da casa hoje, você precisa de comunhão, santificação, buscar o conhecimento da palavra, você precisa de oração. Essas são as ações que você precisa para a edificação da casa hoje. Que bom que Ageu edificou a casa lá atrás, que bom que o templo foi construído lá atrás, mas isso não modifica a minha história de Cristo na minha vida hoje. Hoje, a edificação da casa não se dá com cimento, não se dá com pedra, não se dá com madeira. A edificação da casa se dá pelas ações da comunhão, da santificação, da busca da palavra e pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida e pelo agente 2, que é a igreja do Senhor Jesus. Edificação da casa hoje se dá por essas ações e por esses agentes. Você vai ver lá em 2 Coríntios capítulo 3, versículo 18, que pela ação do Espírito Santo na nossa vida, nós somos transformados a cada dia à mesma imagem de Cristo, pela ação do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Isso é hoje a edificação da casa. Isso é que você tem que trazer para a sua vida hoje. É isso que vai fazer Jesus voltar para buscar a sua igreja. É isso que vai fazer a gente chegar no céu. É isso que vai fazer a gente decretar o destino do diabo. É isso, nós estamos em guerra, nós estamos numa batalha contra as hostes espirituais da maldade, contra o espírito do anticristo. A gente precisa trazer Cristo para a igreja. Pastor? A igreja... Sim, pastor Gilson, fale. Não, assim, mais uma vez assim, né? Eu entendi perfeitamente a linha que o senhor está traçando, né? Uhum. Mas, por outro lado, a questão histórica e concreta é extremamente relevante. Porque mas se eu tivesse a 3 horas para dar aula... Ageu, não somente não. A construção de Ageu não se delimita... É verdade. Tá certo, está explicado. Não se delimita a construção de um templo para culto. Uhum. Até porque esse templo ali é também simbólico, porque a vida de Israel, nas suas dimensões múltiplas, estavam concentradas na questão do templo. Quando vem a ordem de Ciro e libera o povo para retornar e toda a mobilização de reconstrução, ali esse ato está eivado de espiritualidade, de ação de Deus, de restauração, de promessa abraâmica, porque era algo inimaginável. Nesse contexto, começa a se cumprir Ezequiel 37, que um povo que foi levado cativo, que perdeu a sua glória, a sua honra, a sua vida, a sua dinâmica, que estava realmente como um vale de ossos secos, e começa uma fase de reconstrução. A ideia ali no contexto do povo ficar estagnado, ignorar o templo e Deus levantar uma voz profética para construir o templo de concreto, construir o templo físico, palpável. Isso ali não era uma questão somente de um templo qualquer, era a ideia de revitalizar, restaurar, reavivar, trazer à tona, à baila, tudo aquilo que Deus prometeu ao povo de Israel, que estava naquele contexto antes de Ciro, como se fosse já morto, sem esperança. O próprio Deus, através de Ezequiel, disse: porventura poderá esses ossos viverem, né? Tu sabes, os ossos saberão do Senhor. É uma ação cheia de poder de Deus. Né? Claro que naquele contexto ali, eles não tinham condições de compreender o real sentido de viver em Cristo, que é viver a vida templária pessoal. Mas isso não tira de forma alguma algo importante. Nem a intenção, pastor. Daí a minha preocupação de querer entender aquele contexto histórico, vivencial, datável, localizável, para a partir dali ter a dinâmica. Por isso que eu fiz questão de frisar que os fatos, eles existem, eles são importantes, mas eu parti do elemento da tipologia, da figura, para trazer para os dias atuais a aplicabilidade, dentro de um tempo de 1 hora que a gente tem para dar aula. Entendeu? Então, essa foi uma escolha pedagógica. Bacana. Muito legal, gente. Isso aqui, a Escola Bereana, é para isso mesmo. Coisa mais profunda é outro... Mas eu acho que é legal. Eu acho que eu definiria isso assim. Aquilo que o senhor até colocou como eventual, episódico, temporal, delimitar até aqui, nós vamos falar disso. Desse templo de Ageu, que teve essa conotação para o povo de Israel naquela época. Hoje, o templo somos nós, é Cristo em nós. Eu acredito que se desse corte,
Não sei se chama assim, um corte epistemológico, né? Esse corte, essa linha divisória, né? Não é? Eu acho que isso vai deixar mais claro para a audiência exatamente o limite. Eu vi o senhor falar tudo isso aqui, mas eu acho que é legal dar esse corte, eu acho. Ok, então vamos lá. Bem, alguém mais gostaria de perguntar alguma coisa sobre o que eu falei, além dos irmãos que falaram? Até para a gente poder entender melhor a turma, como está recebendo? A irmã lá atrás. Tem que falar aqui. Tem que falar no microfone. Irmãos, será que essa situação eu poderia entender como um avivamento? Como um avivamento? Sim, poderia entender. Como um mover de Deus para a mobilização do povo, para resgatar a sua origem da sua relação com Deus. Sim, é um movimento nesse sentido. O que é que acontece? Vamos lá, pegando a fala do pastor Ronaldo. Vou repetir o que eu falei lá atrás, talvez eu não tenha, pela pressa de chegar ao ponto que eu julgava mais importante, eu não alimentei tanto aspectos que o pastor Gilson remete como historiador importante, né? Eu falei que os elementos que Ageu nos traz na conclamação do povo para a reconstrução do templo, para a reedificação da casa, eu tomei como figura daquilo que havia de ser revelado em Jesus. Fechou. Mas eu falei isso no início, que eu ia pegar os 4 fundamentos da minha aula. Um deles era que os elementos do Velho Testamento serão tomados como figura. E é essa linha que eu chego. Eu estava preparado, eu li antes, por isso que eu entendia. Tá certo. Tá bom. Esse corte, eu acho bacana quando você... Não, também acho. Esse corte vai ajudar. Esse corte vai ajudar no entendimento do povo. Porque está demorando muito chegar lá. Tô ansioso, né? Na verdade, o chegar lá é chegar ao objetivo final da aula, que é trazer o entendimento da figura daquilo que foi feito na época de Ageu para a representação daquilo que é para nossos dias hoje. Essa é a ideia. Entendeu? Exatamente essa a ideia. Então, assim, só que eu fiz a opção de, ao invés de eu me prender e gastar os tempos em relação a explicar aquilo que era a figura, eu vim para a representação dos nossos dias a partir da revelação de Cristo. O que representou aquilo que viveu o ministério de Ageu, aquilo que ele propagou no meio do povo, a todo o movimento que houve em relação ao povo de Israel, no deserto com o tabernáculo, depois com a edificação do projeto de Salomão, que foi recebido do seu pai Davi, e a construção do templo, depois a reconstrução que aconteceram, eu peguei tudo isso e reuni como figura e trouxe para os nossos dias atuais. Entendeu? Essa é a ideia. Tá complexo para os irmãos? Hein? Está dando para entender? Os irmãos estão entendendo? Ou seja, o irmão Misael não está desprezando aquilo que foi registrado por Ageu. Eu estou tentando trazer para os irmãos que aquilo que Ageu registrou, a experiência vivida por Ageu, a experiência vivida por Israel, não só no tempo de Ageu, mas no tempo de Moisés, no tempo de Salomão, toda essa história, né, que é válida, que tem o seu valor significativo, ela em Cristo, para nós, toma um novo significado. Romanos 15:4. É aquilo que Paulo falou em Romanos 15:4. Tudo quanto dantes foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Sim. E esse ensino, ele só se complementa, o entendimento daquilo que mesmo, para isso Deus deixou o Velho Testamento na Bíblia, ele só se completa, ele só se fecha o entendimento através da pessoa de Cristo. Ele é, por que eu coloquei no início? Qual é a maior fundamentação, qual é o maior contexto do entendimento da palavra de Deus? Você precisa entender as coisas de Deus na plenitude, né? Se você não trouxer para a plenitude e revelação em Cristo, aquele conhecimento se torna inócuo. Ele não tem aplicabilidade para a sua vida espiritual, para aquilo que é o objetivo de nós pisarmos na cabeça da serpente, que é nós termos uma igreja que vai crescer à semelhança de um varão perfeito, que é Cristo Jesus, né? Que existe todo um projeto pedagógico de Deus para a igreja hoje, e que está representada, figurada, em tipologia no Velho Testamento, né? No Velho Testamento. Bem, deixa eu seguir aqui. Bem, Deus colocou diante de você
um novo caminho, mas não deve parar de caminhar. Essa é uma frase da irmã Eliane, que pregou no culto de intercessão no dia 23 de julho de 2020. O que eu quero dizer para você, Ageu, ao colocar diante do povo uma proposição de reedificação do templo, da mesma forma, Jesus colocou diante de você uma proposição de uma reedificação da sua relação com Deus. Quando Jesus fez isso, um novo caminho foi colocado diante de você, uma proposição de uma nova edificação. E se Jesus colocou esse caminho, você não pode parar no caminho da construção, da edificação da casa que Jesus deixou para você edificar, através da ação do Espírito Santo e através da igreja de Cristo. Se você na sua casa ler com calma a parábola dos 10 talentos, a parábola das 10 virgens, a figueira amaldiçoada, você vai ver que essa edificação da casa, ela é incessante até a hora de Cristo. Paulo vai dizer em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, que aquele que em vós começou a boa obra, ele a aperfeiçoará até o dia de Cristo Jesus. Paulo vai dizer em Efésios, capítulo 4, a partir do versículo 11, que a um ele deu para apóstolos, outro ele deu para pastores, para evangelistas, para doutores, para mestres, querendo o aperfeiçoamento dos santos, até que cheguemos à estatura de varão perfeito, à semelhança de Cristo Jesus. Edificar a casa hoje é edificar Jesus na sua vida. Edificar a casa hoje, que Ageu propôs ao povo de Israel, hoje é edificar Jesus na sua vida. É construir o caráter de Jesus na sua vida. Não adianta eu saber aquilo que foi propagado historicamente, se isso não tomar significado através da figura de Jesus na sua vida. Porque isso não destrói o diabo, isso não apressa a vinda de Jesus, isso não traz a sentença final para Satanás. E a igreja está em guerra e precisa vivenciar o tempo de Cristo na sua vida. A igreja foi instituída para a edificação de Cristo, a edificação da casa de Ageu. Hoje é a edificação de Cristo na sua vida. A construção do templo na época de Salomão, no tabernáculo no deserto, a construção que se seguiram é a representação de Jesus morrendo na cruz e restaurando a habitação de Deus na sua vida. Antes, a manifestação de Deus era para alguns, era para especiais, era eventual. Hoje, Deus veio habitar na sua vida. Você hoje é o templo do Espírito Santo de Deus. E essa construção que foi mobilizada através da ação humana, através de ferramentas, através de elementos materiais, esta construção hoje, ela foi feita para nós através do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Essa construção do templo de Jesus, na minha vida, na sua vida. É isso que eu quero trazer para você nesta noite. E quando Ageu usa a expressão edificar a casa, eu fiz um link com a edificação da casa que Jesus quer estabelecer na nossa vida, através da ação do Espírito Santo, mediante a sua fé na cruz de Cristo. Você precisa entender que a salvação não termina o processo na cruz de Jesus. Depois da cruz, existe um processo de desenvolvimento espiritual na sua vida a ser seguido. E se você não estiver em desenvolvimento espiritual, se você não estiver aperfeiçoando a sua vida, edificando a sua casa, através da presença do Espírito Santo, você não vai fazer parte da morada de Jesus na eternidade. Não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. Então, eu escolhi chamar você para essa reflexão. Dizer para você que a edificação proposta por Ageu, a glória proposta por Ageu para a segunda casa, que tem um significado para o povo de Israel, que tem um significado bíblico, histórico, ela vem para nós de uma forma em que nós precisamos passar pela obra de Cristo na nossa vida. Ok? Amém? Bem, Ageu vai dizer, naquela época, semeais muito e recolheis pouco. Ageu capítulo 1, versículo 6. Que relação isso tem conosco hoje? Se você for lá para Tiago, capítulo 2, versículo 3, aquilo que Ageu fala, naquele momento, falando a respeito de forma, para eles concreto, mas para nós figurada, está lá em Tiago, capítulo 4, versículo 2 e 3. Cobiçais e nada tendes, matais e sois invejosos, e nada podeis alcançar.
Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Aquilo que Ageu estava dizendo lá no campo humano, no campo material, Tiago vai escrever no campo espiritual. Ou seja, o exercício da nossa fé hoje. Fala, minha irmã. Fala, microfone para ela. A irmã de cinza. Hã? Ah, tá. O quê? Não. Vou beber um pouco d'água. Bem, vamos lá, vamos para a nossa conclusão. A nosso texto bíblico básico, ele se conclui com uma palavra profética do profeta Ageu, e Deus fez uso desse simbolismo para indicar que Zorobabel, governador de Judá, era um anel de selar em sua própria mão e que tinha real valor, representando sua liderança do povo e autoridade divina. Deus fala a Zorobabel, indicando para ele que ele era possuidor de autoridade divina. Ele era possuidor de condição de representar a ação de Deus. O que isso tem a ver conosco hoje? O que isso tem a ver conosco nos dias de hoje? A igreja do Senhor foi investida de autoridade divina para representar Cristo e manifestar Cristo ao mundo. Esta é o nosso anel, esse é o nosso selo que nós precisamos empregar em nossa área de vida pessoal, na nossa área de vida profissional, na nossa vida familiar, na nossa vida ministerial. Nós precisamos trazer o selo de Cristo na nossa vida, representando a autoridade da igreja nesses últimos dias. Que Deus em Cristo Jesus possa abençoar os irmãos. Vou repetir. Nós pegamos o estudo de Ageu e transpusemos ele para a aplicabilidade e a representatividade disso em nossa vida hoje. Não estamos excluindo a importância histórica do evento, apenas optamos por trazer esse evento em significado para nós hoje. Essa foi a linha pedagógica que a gente optou, até porque a gente trabalha com tempo limitado, né? Se eu fosse seguir por outro caminho, eu não traria verdades a respeito de Cristo que eu trouxe para vocês hoje, né? E, no meu entendimento, né, posso não ter agradado, de alguma medida, a quem gosta mais de uma outra linha, né? É aquilo que eu achava que era de melhor para passar para vocês, né? Aquilo que teria aplicabilidade na vida de vocês. Como eu falei, nós estamos em guerra, nós estamos em batalha. O inimigo está a cada dia ardilosamente, estrategicamente, querendo apagar a figura de Cristo da igreja, querendo apagar a representatividade que Jesus tem para a igreja hoje. E a gente tem que ter muito cuidado com isso, né? Então, esta foi a intenção, tá? Eu poderia ter escolhido outra linha mais histórica, mais teológica, né? Mas eu escolhi trazer para vocês, usar aquilo que Ageu falou sobre a construção do templo, apenas como uma figura daquilo que aconteceu na nossa vida. Tá bom, meus irmãos? Deus abençoe os irmãos, me perdoe por alguma coisa, tá?